Sejam todos muito bem-vindos ao 30 de outubro, o dia que antecede aí a Reforma Protestante. Temos um assunto muito legal para falar, muito bom, teológico, espiritual ao mesmo tempo, né? E eu vou receber aqui na live de hoje o pastor Ricardo Souza. O tema é Reforma Protestante 2021. Vamos lá. Pastor Ricardo Souza. Já te enviei aí a solicitação. Já está aqui conosco, aí, meu amigo. A gente tá, É isso aí. a gente tá se acostumando, depois vai sentir falta, né? Ah, nós vamos continuando, direto isso aí, ó. Nós vamos continuando. Ainda que se for no futuro necessário a gente adequar dias e horário, nós vamos fazendo. E é um prazer muito grande estar de volta aqui. Ontem nós fizemos aí, para quem não assistiu, a imersão escatológica em duas partes. Está salvo aqui no Instagram, está salvo no canal Hora da Escatologia também. E hoje, convidei de última hora ontem os pastores Ricardo Souza e Ricardo Martino para estarmos aqui falando da Reforma Protestante. O pastor Ricardo Martino teve um imprevisto de última hora, mas está tudo bem, então ele não estará aqui conosco. Vamos fazer eu e o pastor Ricardo Souza. Vai ser um Maravilha. prazer estarmos aí, né? Afinal de contas, é sempre muito bom nós podermos falar a respeito de assuntos teológicos, né? Principalmente assuntos que, de certa forma, a gente pode fazer algum link com a nossa área, né? Que é a escatologia, e eu, particularmente, gosto bastante de missões. E eu vejo que tem alguns pontos que eu acredito que, se a oportunidade assim nos permitir, a gente poder abordar, né? Porque eu creio que mesmo dentro da questão da reforma, dos reformadores, principalmente os nomes mais conhecidos, embora eu tenha um certo, não vou dizer assim, avesso, né? Na história há uma relevância muito grande desses nomes, mas também eis que digo que tenho algo contra eles. Eu não gosto muito de ser chamado de teólogo, mas a gente sabe que nós temos a formação nessa área, então quer queira, quer não, não existe outro nome para isso. Então nós, como teólogos, nós temos uma tendência crítica, nós temos uma tendência à avaliação, ainda que sob os aspectos históricos, obviamente, preservando os aspectos históricos, nós temos uma tendência muito grande a sermos um pouco avessos àquilo que contraria a nossa linha de pensamento. Infelizmente por um lado, felizmente por outro, porque abre discussão. Nós não estamos aqui para atacar ninguém atualmente, mas analisar. Eu, pelo menos, acredito que, falando de reforma, analisarmos algumas posturas dos que nos deixaram, né, dos mestres que nos deixaram um legado. E, obviamente, que nem todo legado vem recheado de pontos positivos. Também há alguns aspectos negros, né? E eu vejo que a reforma protestante e a teologia reformada, ela tem esse viés. Né? Ela tem esse viés. Então, eu acho que aceitei o convite com muito prazer, claro, o mestre Rodrigo, meu amigo. Uma satisfação poder dividir a telinha contigo, principalmente porque eu aprendo muito. Sabe, eu também fico aqui na qualidade de um bom ouvinte, um bom aluno. Porque assim, não me sinto um especialista em reforma nem em teologia reformada. Mas nós temos que saber, né? Nós temos que conhecer. Então, eu acredito que, eu acho que para lembrar essa data que será comemorada amanhã, eu acho que vai dar um bate-papo gostoso, viu, mestre Rodrigo? Eu acredito que sim, sabe? Eu creio que o Espírito Santo vai encaminhar, vai nos dar diretrizes, alguns ensinos e exemplos da teologia reformada ou dos reformadores que hoje causam impacto na teologia atual. Causam impacto. É isso que eu vejo. Sabe? Então, agradeço, né, o convite e dou uma boa noite, né, um graça e paz aos nossos queridos
já participantes, né? Estou vendo que o pessoal está entrando e tal. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Nós vamos fazendo aqui o bate-papo juntos, construindo. Tenho certeza que vai ser bênção. A intenção da live é porque, como a reforma se comemora, então os irmãos que estão chegando aí, a reforma protestante se comemora no 31 de outubro, né? Paralelamente a ela se comemora em vários locais do mundo, ou nos Estados Unidos, influenciando várias partes do mundo, o Halloween, né? Então, muita gente pergunta o que fazer, como fazer, e aí eu penso que discutirmos um pouco da reforma aqui pode trazer uma reflexão que ajude ainda a influenciar na escola dominical amanhã, e influenciar o bate-papo dos irmãos, e uma reflexão bem boa amanhã. Plantio passado de homens que deram a sua vida para derrubar certos altares. Então, às vezes, para nós impormos ou implantarmos uma reforma sólida, consistente, determinados altares e postes ídolos precisam ser derrubados. E o Josias não mediu esforços ao implantar uma reforma, ao implantar um sistema de ensino que faria com que o povo fosse ensinado, o povo fosse ministrado na lei, para conhecer a aliança com o Deus que eles deveriam servir de coração e com fundamentação. O Josias promove um processo de desconstrução de valores até então tradicionais negativos que os ligava ao paganismo. Então, tudo aquilo que Josias precisava, desde os sacerdotes que trafegavam entre dois mundos, até aqueles que eram realmente sacerdotes que trafegavam no mundo pagão. A gente olha aí, ele teve que destituí-los, não tinha como esses caras permanecerem na instrução, permanecerem na ministração, no serviço do Senhor, não tinha. Ele tirou da casa do Senhor aqueles ídolos dos bosques, aqueles cultos que se faziam, que a gente ouve hoje muito falar de seitas secretas, que fazem os seus trabalhos nos bosques, nas florestas e tal. Isso aí é milenar, isso aí não é coisa nova. Isso aí é coisa antiga. Queimou determinados ídolos, queimou determinadas situações, derrubou casas. Veja, a própria palavra de Deus nos mostra que nesse tempo de Josias já existiam sodomitas. E Josias tem que promover uma reforma, inclusive de viés de práticas. Eu não vou falar de viés ideológico, mas de práticas contrárias ao que Deus estabelecia na sua aliança, na sua palavra, nos seus preceitos, nos seus mandamentos. Então, o que eu quero dizer com isso? O exemplo de Josias é o exemplo de fé, de coragem, que às vezes nós temos que ver a igreja ter. Como teve John Wycliffe, como teve o Jan Hus, porque se não houver homens de coragem dispostos a peitar o mal, dispostos a peitar aquilo que é contrário a Deus, como disse você, tem que ser algo fundamentado, absolutamente fundamentado na palavra. Josias não estava fora da palavra, porque antes a palavra penetrou na vida dele, no seu coração, e depois isso abriu seus olhos para que ele fizesse mudanças. Ora, alguém pode dizer, não, mas espera aí, o Josias era o rei, ele tinha bala na agulha. Não, o Josias tinha unção. É a mesma unção que está sobre nós. É a mesma unção que está sobre a igreja. É a mesma unção que está sobre aqueles que pautam por uma legítima ortodoxia e pela legitimidade da palavra de Deus e entendem isso como um valor inegociável. Contrariamente à ideologia, contrariamente à iniquidade humana, mas o valor da palavra de Deus nas nossas vidas, ele tem que ser algo inegociável. É a nossa regra de fé, é o nosso sustentáculo, é a nossa base. Se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Pense. Porque o Espírito Santo foi quem nos deu a palavra. Nós continuaremos tendo o Espírito Santo, mas sem a revelação, parece que a gente fica manco. Ele não vai nos abandonar. Mas senão não teríamos a palavra como sustentação. Então, eu vejo que a
a grande, eh, a grande, a grande fundação, vamos colocar, além de Jesus Cristo, claro, obviamente, além de Jesus Cristo, a grande fundação da base teológica com um pé na reforma ou para uma reforma, como disse você, ainda se fala hoje uma reforma. Eu ganhei um livro, não faz muito tempo, sobre uma nova reforma. Eu não tive a oportunidade ainda de ler esse livro, porque não se encaixou ainda no meu roteiro. Mas me parece ser um livro interessante, cuja pauta é uma possível reforma daquilo que já fora reformado. Então, se nós não tivermos essa fundação, essa base, nós vamos ficar sem chão. E eu acredito que foi isso. Eu acredito que foi isso. Obviamente que foi isso. Claro que tem outras coisas que eu acredito que a gente vai falar ainda hoje, que foram as motivações que levaram os reformadores a determinadas atitudes e argumentos. Mas eu acredito que a palavra, o conhecimento da palavra, a legitimidade da fé enraizada na palavra, foi tanto que levou Josias quanto levou os reformadores a atitudes de mudar a trajetória daquilo que eles estavam vendo e vivendo. Isso é importante para que o pessoal entenda aqui. Queria ter feito essa introdução como fizemos aqui, essa leitura de Josias e vir caminhando para chegar em Lutero, para as pessoas entenderem que esse aspecto da reforma, ele vem na mentalidade de Lutero, mas ele está influenciado por esses pré-reformadores, e esses pré-reformadores estão influenciados, então, gente que está em casa, pela Bíblia, pelas reformas que já haviam acontecido. Porque quando é que precisava de uma reforma? Toda vez que o culto estava bagunçado. Toda vez que o culto estava, conforme o pastor Ricardo falou aqui, cheio dessas outras práticas do bosque, daquela coisa toda. Então, toda vez que há um misticismo religioso, toda vez que há, para usar um termo até um pouco mais teológico, porque ainda que a intenção da live é ser espiritual, a intenção também é trazer um pouco mais de academicismo, sim, um pouco mais de teologia, sim. Então, toda vez que há um sincretismo religioso, é preciso haver uma reforma. Gente, se fôssemos passear aqui pelo texto bíblico, nós vamos ver isso em Ageu, os samaritanos quiseram ajudar na reconstrução do templo. Peraí, não fica aí, porque vocês estão muito sincréticos, muito misturados com outros cultos, vai dar ruim. Então, toda vez que acontece na história do povo de Deus esse sincretismo, essa mistura, é necessário que haja uma reforma. Então, se as pessoas perguntarem, tem que ter outra reforma, hoje tem que ter a reforma o tempo todo. Toda vez que o culto fica muito sincrético demais, ele precisa de uma reforma. E aí, a gente caminhando de Josias, dando esse salto aí até Lutero, muita gente não sabe as coisas que o pastor Ricardo citou agora, o Wycliffe, o Hus, foram os caras eles que peitaram aquela confusão, aquele sincretismo religioso todo, que estava aqui. Lutero vai ter esse embate, gente. Esses dois personagens, não só eles, outros ainda homens, deram a sua vida, foram mortos em fogueira, porque questionaram o ensino dominante. Então a reforma era questionar o ensino dominante? Quando esse ensino está cheio de sincretismo religioso, né? E o sincretismo religioso, ele impede que Deus se manifeste no culto. Tem umas aplicações aqui muito interessantes. Apesar de eu falar que estou pensando nisso aqui, nesse nosso bate-papo como aula, como uma complementação teológica, para o pessoal poder aprofundar mais, tem muita espiritualidade. Toda vez que o culto a Deus, ou o chamado culto a Deus, ele fica sincrético, ele impede a manifestação de Deus, porque o fogo estranho, não é? Se fôssemos andar por essas outras trilhas aqui, o fogo estranho impedia a manifestação da presença de Deus. Então é preciso que haja um retorno para as Escrituras. Reforma é isso, gente, que está em casa. Reforma é retornar para a Bíblia, é buscar aqui onde é que nós estamos errando, onde foi que nós nos afastamos de Deus, como diz um colega meu, onde foi que nós desafinamos. Né? Vamos buscar ali aquele momento onde foi que nós desafinamos. E aí tem um outro aspecto que você mencionou, pastor Ricardo, que eu também gosto muito de falar, que é o seguinte, os aspectos da reforma. Porque, gente, a reforma protestante da qual estamos falando, que se comemora amanhã, claro, ela vai remontar a Lutero. Em 1517, um monge, sentado à luz de velas, leu "O justo viverá pela fé". E ele, motivado por aquilo, vai buscar compreender do que esse texto está falando. E aí ele começa, então, a descobrir que uma série de coisas no texto original
não era aquilo que estava sendo praticado no culto. Ontem, na live de imersão escatológica, eu até comentei uma situação do Lutero, que a igreja romana pagava o seu curso teológico, né? E então, em dado momento, numa leitura do texto de Pedro, ele fala com o professor, mas será que nós não estamos fazendo uma leitura muito radical disso aqui? Uma leitura equivocada? Porque a fé que o Senhor está dizendo é sobre aquela declaração de que Pedro faz. E não necessariamente dizer que a salvação está somente na igreja, mas a salvação está naquela fé e no Cristo. Então pode haver salvação fora da igreja, mas não fora do Cristo. O professor indaga, você está questionando a autoridade da igreja? Ele diz, não, de maneira nenhuma. Eu não estou fazendo isso, mas eu estou só refletindo o que o texto diz. E o professor chama a atenção dele, dizendo para que ele não seja ingrato. E ele então diz, não estou sendo ingrato, mas aquele que paga o flautista não é o mesmo que dá a nota. Quem dá a nota é quem usa a flauta. Eu que estou aqui estudando e estou vendo o que dizem as escrituras, não é? Então, o Lutero vai trazer uma série de elementos que vão acontecer a partir da vida do Lutero. Inclusive o John Hus, quando ele foi queimado pela igreja de Roma, muito importante, eu gosto muito dessa parte. Ele foi queimado e ele disse para os seus inquisidores lá, para aquela pessoa que estava cozinhando ele lá, dizer, hoje vocês queimam esse ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne. E Lutero, lendo esses registros, ele interpretou essa profecia de John Hus como sendo ele o cisne. Ele falou assim, agora eu estou cantando aqui porque eu sou o cisne que ele falou. E aí muitas coisas boas, e não só coisas boas, a gente sabe disso, nós vamos comentar aí, surgiram a partir desse movimento, dessa ação de Lutero, porque ele foi o estopim. Parece que e hoje eu ouvi alguém dizer aqui, pastor Ricardo, na internet, no Instagram, que a pessoa disse assim, o que é o posicionamento? Quando alguém se posiciona, ele inflama outros e as outras pessoas às vezes estão só esperando que alguém dê a partida para poder se posicionar. Então ele traduz, aí tem os benefícios da reforma. Né? Ele vai traduzir para o alemão a Bíblia, de incluídos da sociedade tinham acesso por eles mesmos ao texto bíblico, por exemplo, as mulheres, as crianças, não tinham acesso ao texto bíblico. E aí Lutero traduz para a língua do povo, vamos dizer assim, né? Quando eu vejo isso em Lutero e na Reforma, eu penso lá em Neemias também. Porque leram a lei e o povo começou a chorar. Mas aí eles começaram a explicar e foram dando sentido. Aí o povo teve convicção mais de pecado ainda. Só que creu, se arrependeu. Aí vem o texto dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, porque o povo estava buscando a palavra e entendeu. Então aqui agora o Lutero está tornando isso comum, está tornando essa leitura acessível, né? Agora, você falou uma coisa, não sei se você vai comentar, para quem está em casa, claro que a reforma não foi só o aspecto religioso, né? Teve questões políticas e econômicas ligadas a isso. Foi por isso que, na verdade, os príncipes apoiaram Lutero. Ninguém queria mais dar... A igreja tinha terras em todo lugar onde a igreja tinha domínio e influência. E só que é o seguinte, ela tinha terras, ela cobrava impostos, o povo pagava a igreja de Roma, mas na hora de resolver as questões locais, Roma estava lá do outro lado e não se preocupava para resolver. Então, claro que nesse momento da reforma religiosa, havia um sentimento por uma reforma política, por uma reforma econômica. Então, essas coisas acabam realmente andando juntas. Né? Para quem se interessar, tem até um livro muito interessante que é Igreja e Estado não, Política e Religião sim. É muito interessante a perspectiva. Igreja e Estado não, política e religião sim. É muito interessante. Então, o que acontece? O movimento não foi só religioso, ele foi político, ele foi econômico. Claro que havia o interesse dos príncipes nos locais onde a igreja dominava para se verem livres daqueles impostos, daquelas taxas que tinha que pagar a igreja. Então tudo isso vai culminar aí na reforma protestante. De que maneira? Lutero, cada vez mais estudando e traduzindo o texto para a língua do povo, o povo começa a questionar. E Lutero, então, escreve as suas 95 teses, né? 95 questões onde ele diz que a igreja estava equivocada. Isso é forte. Né? Então ele escreve as suas 95 teses, coloca na porta da igreja de Wittenberg e fixa lá para todo mundo ler. E ele propõe aquela questão na porta da igreja. Então a igreja agora tinha que ser um lugar de reflexão, porque na porta da igreja estavam as 95 teses que provocava essa inquietação, esse pensamento a respeito de ser o vicário de Cristo, e aquela coisa toda que Lutero propôs ali. Né? Vou passar a bola para você aí.
Eu estava pensando aqui no Hus, o próprio nome Hus, fazendo pontuando algumas coisas, na língua tcheca, né, porque o Tchecoslováquia, ele era tcheco, né, a Hus é ganso, né, por isso Exatamente. que ele se chama de, hoje vocês calam um ganso, né, hoje vocês vão assar um ganso, na verdade. O pior é que depois disso ele ainda cantou, né, morrendo, né, queimado e ainda cantou. Mas ele decretou um século, né, de existência. Aí a gente vê a coragem de um Johnny Huss e a gente vê a coragem do Lutero, sem dúvida nenhuma. Não podemos negar que ele não foi corajoso, foi sim. Mas a proteção que ele teve foi algo extraordinário. Frederico protegeu, e aí ele então teve uma certa tranquilidade, então depois até para traduzir, né, a própria escritura, né, para a linguagem do povo, uma linguagem acessível ao povo alemão. Então ele teve essa proteção, ele foi protegido, coisa que o Hus e o Wycliffe não foram. Essa é a grande realidade. Então a história do, do Lutero, ela foi um pouco mais tranquila nesse aspecto. Tá? O que me leva também a pensar que, num outro aspecto, ele poderia ter usado da mesma condescendência que houve para com ele, ele poderia ter usado para com o povo na questão do trato, né? Uns 20 anos logo, até menos, após a reforma, quando dos empreendimentos missionários luteranos, né? Porque eles não tinham muita abertura, não existia muita condição de se levar a palavra. Então, o grande alvo de Lutero naquela época, né, eram exatamente os judeus e o avanço do Império Turco, né? Era a Isso aí. questão, né, já existia a ascensão do Império Turco Otomano, né, que o islamismo, né, seria alvo dele, né, para aquela época. Então era o que ele via. Inclusive ele tem umas palavras um pouco pesadas, né, para se referir ao Papa e ao Império Islâmico da época. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui, Rodrigo, falando dos príncipes, porque eram vários principados, né, mas falando desses nobres, não só as questões políticas que existiam, mas existiam também as questões morais, as questões imorais, na verdade, as questões do baixo valor moral do clero. Não era só na sociedade burguesa, na sociedade monárquica, mas era a questão dos abusos que existiam no clero. E isso fez Lutero pensar e repensar muito a posição que ele ocupava dentro desse corpo clerical. Paralelamente a isso, temos as questões políticas e, paralelamente a isso, nós temos o fato do apoio dado a Lutero ser pela questão do rompimento que os príncipes e os nobres queriam com o Papa, com os bispos, com Roma, eles queriam romper, que existisse esse rompimento. Tanto que não surge apenas os luteranos nessa história, né? Surgem a igreja anglicana, né? Os anglicanos, surgem os anabatistas nesse contexto aí, surgem vários grupos, né, posteriores exatamente ao Lutero e depois, anos mais tarde, ao Calvino, né, que se opõem veementemente às atrocidades realizadas, né, em nome de Deus pelo papado e os emissários do Papa. Né? A questão da Santa Inquisição, a questão das indulgências, a questão do índex, o santo índex, né, o relatório dos livros proscritos, né, os livros que seriam proibidos
a cristandade, o que mostra realmente um aspecto político dentro do clérigo romanista. Não vou falar do catolicismo diretamente, mas dentro da ideia romanista, de imposição pela igreja e não pela palavra, onde se proibia o povo de ter acesso às escrituras, a não ser as escrituras que o clero tinha interesse que fosse divulgada para o povo. Só com um grande problema: o povo não entendia nada. O povo não sabia absolutamente nada do que se diziam nas missas. A missa era rezada, né, era celebrada em latim. Aí isso complicava porque o povo não tinha acesso à instrução, o povo não tinha acesso à educação. Na verdade, não era uma boa educação, o povo não tinha acesso a nenhuma educação. O povo realmente era ignorante em todos os aspectos. E aí, obviamente, que facilmente manipulado pelos interesses da igreja de então. Ora, é lógico que tanto príncipes quanto o próprio Lutero viam isso. Eles viam isso. Eu não sei se um aspecto uma curiosidade, né? Um aspecto que eu tive já, assim, sabe, tive a paciência de buscar nas 95 teses, claro, não no texto integral, mas no resumo que trata das principais linhas. Para você ter uma ideia, nós encontramos, se não me falha a memória, umas 3 vezes apenas, acho que 3 vezes apenas, a palavra justiça. Umas 4 vezes a palavra confissão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu devo ter. Eu fiz uma análise uma vez. 6 ou 7 vezes palavra graça e pecado. Perdão 11 vezes. Arrependimento também 11 vezes. Agora, pasme você. Onde está o fundamento das 95 teses de Martinho Lutero? 49 vezes ele cita indulgências. E 42 vezes ele faz alusões ao Papa e às atitudes papistas. Então, a pergunta que fica é: onde se apoiaram exatamente as teses de Lutero? Exatamente na questão que envolvia o abuso, a luxúria na qual vivia o clero, né? Porque não estou falando só de luxo, era luxo e luxúria. Aqueles que cobravam as indulgências, eles usavam as mulheres. Eles tinham uma vida promíscua, uma vida podre, uma vida absolutamente podre. Aos olhos do homem, imagina aos olhos de Deus. Então, o que Lutero tem que fazer? Primeira coisa, ou a nossa vida é fundamentada na verdade, ou não vale a pena. Então, esse foi um dos pontos que Lutero levanta. Obviamente, se ele vai pautar a vida e a sua égide teológica, os seus argumentos contra a situação papal da época, na verdade, ele vai pautá-la na palavra. E para pautá-la na palavra era necessário que tanto ele quanto o povo entendessem essa mesma palavra. Depois ele olha para a questão das indulgências e ele levanta o segundo golpe, ele desfere o segundo golpe, que é mostrando para o povo que a salvação, o acesso ao céu e à vida eterna não se pode comprar. Porque, veja, os ricos, eles tinham condição de comprar até arquibancada no céu e injetar dinheiro para a construção da famosa Basílica de São Pedro. Mas eu pergunto, e os pobrezinhos? Ah, não, qualquer coisinha que você dá, você já compra um espacinho. Sabe, perceba as inconsistências, sabe, os absurdos heréticos que giraram em torno das indulgências. Por isso eu acho que ela merece tanto destaque, tanto quanto o Papa, nas 95 teses do nosso Lutero. Sou contra ele em vários aspectos.
Mas na questão, por exemplo, apologética, na questão salvação, nota 10. Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. O Você grande vê que, problema depois é você vê missões que, e escatologia. sim, sim. Depois vão surgir outros problemas que até na pergunta da irmã de ontem, a questão dele com os judeus, o próprio posicionamento da igreja. Então, é uma coisa que é importante dizer para os irmãos que estão em casa. A ideia do Lutero não era reformar a igreja. Ele não queria, assim, ou melhor dizendo, assim, o Lutero não queria fundar uma outra igreja protestante. Fundar isso, ele queria reformar aquela. Ele queria reformar aquela. Ele não queria fundar outra igreja, ele não queria sair. Então, muito da igreja, o Lutero partilhava de aquilo que nós chamamos na live de ontem de teologia da substituição, que a igreja agora substitui. Isso era um pensamento já partilhado, né, nesses grupos. Então, Lutero, na verdade, ele queria reformar a igreja, ele não queria abrir outra. Agora, quando você fala da questão da indulgência, do papado e da salvação, esses aspectos, o Lutero estava revoltadíssimo com essas práticas imorais. Se alguém quiser pesquisar material histórico, existe, para entender o livro Martelo das Bruxas, vai entender o que acontecia, porque, curiosamente, como amanhã se comemora a Reforma Protestante também, era o seguinte: quem é que era queimado? As bruxas e os protestantes depois, né? Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Mas o Lutero, ele vai, esse seu movimento, essa sua ação inicial, ela vai trazer para nós os 5 solas, né? Somente a fé, somente a graça, somente o Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Então, claro, tem esses aspectos, nós vamos falar já já, você que está em casa, de repente, esperando para ouvir aí, de repente, os pontos negativos, mas as pessoas precisam sempre saber o que foi a reforma, conforme nós fizemos essa introdução até aqui, e saber que ele vai discutir isso. O que são os 5 solas? Né? São os somente aí, por causa da indulgência, por causa dessas práticas imorais, ele vai falar, olha, a salvação é somente pela fé. Né? E vai dizer, e ela é somente através do Cristo, né? E ela está revelada somente nas Escrituras, e ela é somente pela graça de Deus, não há obra que o homem possa fazer para ser salvo. E nessa história toda, nesses 4 pilares, a glória somente a Deus. Então, eu sou muito apaixonado por esses aspectos da reforma, porque isso é o retorno para a Bíblia, né? Que coisa mais poderosa. Verdade. Fé, somente Cristo, né, em cada um dos seus pilares, dos seus aspectos, né? Somente as Escrituras, né? E a glória somente a Deus. É muito. Eu acho que uma das coisas que fundamentou bastante, que foi alvo e ainda continua sendo alvo de algumas controvérsias, até não são os aspectos das 4 solas que praticamente todos concordam. Acho que o grande problema cai e recai na graça. Né? Acho que o grande problema recai na graça. A segunda, daí, no caso, cairia na questão da justificação, né? A justificação Sim. pela fé. Sim, porque a igreja excomungou, ela falou que, não, se alguém disser que a salvação é só pela graça, que o homem não tem que fazer nada, ele é anátema. Então teve essa oposição, não é? Agora, o fato do homem responder à salvação, isso aqui cabe outra live, para nós falarmos só de soteriologia, só de salvação, arminianismo, calvinismo, por aí vai. O fato de Deus convidar o homem e ele aceitar, isso não implica em que ele é corredentor da salvação. É porque Deus chama todos os homens e alguns respondem sim, outros respondem não. Exatamente. Né? Então, a universalidade. Isso aí, tem gente que quer dificultar, às vezes fala, então vocês também são. Não, a salvação era somente de Deus. Tem gente que às vezes quer, na verdade, torcer a coisa para poder dar debate, né? E dar problema. Mas os 5 solas... Dar debate, eu vejo que dá debate e ao mesmo tempo dá uma certa, vamos dizer assim, indulgência, né? A prática pecaminosa de muitos que a justificam pela graça ou hipergraça. Então, acho que uma das grandes controvérsias exatamente ficou na sola gratia. Mas a sola gratia, ela tem desdobramentos, né? Eu acho que é um dos aspectos das 5 solas que tem vários desdobramentos. Mas, enfim, eu concordo em gênero, número, grau contigo que esses 5 pilares da reforma, eles caminham com a gente até hoje.
Na verdade, tem que caminhar. Na verdade, tem que caminhar. Se não caminhar, me perdoem, mas algum grupo está fora dessa realidade. Nós podemos ter divergências controversas, mas essas 5, elas servem para todos nós. Desde os mais tradicionais, os mais clássicos, aos mais pentecostais ou neopentecostais até. Né? Porque eu acho que as distorções, elas caminharam da Idade Média até o neopentecostalismo. Né? Daí, isso significa o quê? A adulteração do caminho da ortodoxia, já se pensando no futuro por essas distorções e esses novos altares que o povo de Deus foi criando para si, abrindo o precedente para uma nova reforma. Mas eu acho que não vai, primeiro, não vai dar tempo e não vai ser necessário. Porque eu acredito que agora, daqui para frente, a grande reforma e a maior de todas as reformas, quem vai realizar vai ser o Senhor Jesus Cristo. Essa Amém. reforma é escatológica. Ela Amém. é escatológica, não existe outra. Né? Não existe outra. Então, Eu penso isso também. O sentimento com relação ao estudo do Apocalipse, o sentimento com relação à volta de Cristo, isso está provocando algum tipo de reforma. Por quê que estou falando que está provocando algum tipo de reforma? Porque às vezes a gente fala em reforma, mais uma vez chamando a atenção do pessoal que está em casa, então o cara acha que tem que ir lá confrontar, brigar com o bispo da igreja, com o pastor, o presidente da igreja. A reforma, ela é o retorno para a Bíblia. Então, esse movimento, essa reforma escatológica, esse movimento da volta de Cristo, do estudo do Apocalipse que nós estamos vendo, isso está levando pessoas à mudança de atitude, né, a tomada de atitude. Eu disse nas lives passadas, aí eu andei falando, olha, esse negócio que aconteceu no mundo aí em 2020, isso afastou algumas pessoas, mas trouxe várias de volta, por exemplo, trouxe várias de volta. Então, essa reforma escatológica, não sei se era por essa linha que você ia seguir, mas ela tá levando as pessoas a uma mudança de pensamento. Porque, pastor, nós estamos a Roraima aí, ó, ciclone, furacão, tempestade de areia em Minas, em São Paulo, terremoto, as mudanças nos governos, nos sistemas, as oposições espirituais, as coisas que nós estamos vendo acontecer, os desdobramentos aí que nós estamos vendo, estão preditos aqui. Alguém pode dizer, mas guerra sempre teve, mais coisas. Mas nas proporções em que vem aumentando, como você falou no início da live, que esse tema acabava esbarrando na escatologia, é isso mesmo. Não tem gente que está em casa, não tem missões sem escatologia, não tem reforma sem escatologia, não é? Porque nós estamos reformando, porque a noiva precisa estar preparada, tem o nome do meu ministério preparando a noiva, nós temos que a noiva precisa estar preparada para ele voltar. Por isso Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Paulo vai dizer para os Coríntios, estou zeloso por vós com o zelo de Deus para vos apresentar a uma virgem pura, como virgem pura, a um só Senhor. Então, ele está preparando a igreja para ela ser a noiva do Cristo. Então, isso é muito... Se você me permitir uma coisa ainda, eu me lembro que quando eu era diretor da escola dominical, nós pegamos as 95 teses e espalhamos nas colunas da igreja, dentro do templo. Foi muito legal, porque o cara chegava para ver o culto domingo à noite, por exemplo, que é um culto, às vezes, que vem pessoal que não é da igreja, que não é convertido, e aí eles olhavam para as colunas do templo, tinham lá as teses. Foi muito bacana, porque essa ideia da indulgência, aquelas coisas todas, apareceu e tal, estava lá nas colunas. Foi um momento assim teatral bem legal também. Pode comentar, pastor. E é didático, né? Extremamente didático, né? Extremamente didático. Eu acho assim, olha, em relação à relação que existe entre a reforma, falando agora um pouquinho dos aspectos histórico-teológicos da reforma, para os aspectos que nós vivemos na teologia atual, eu acho que a reforma foi brilhante. A teologia reformada foi brilhante no que tange a grande doutrina das Sagradas Escrituras, a maior de todas as doutrinas, salvação, soteriologia. Eu acho que é toda a fundamentação que nós precisamos hoje. Eu vejo assim, tá, mestre Rodrigo? Você pode me interpelar aí, me corrigir à vontade, porque nós estamos aqui para também aprendermos, né? Mas, independentemente dos desdobramentos, se nós pegarmos todos, e na verdade o povo às vezes nos ouve falar, vocês falam do Lutero,
vocês falam dos antigos reformadores, os primeiros, né? O Lutero não foi queimado, preso pela Igreja Católica. Os outros foram. Os pré foram. O Zwingli, o Wycliffe e o John Huss, sim. Mas os reformadores posteriores a Lutero, como, por exemplo, o Rick Zwingli, o próprio Melanchthon, o próprio Calvino, será que só existem esses caras? Não, existem vários, mas quando você pega a construção, no aspecto construtivista de todos eles, nós conseguimos, eu vejo assim, nós conseguimos tecer uma colcha de retalhos, com vários retalhos sobre soteriologia, que nos leva a uma argumentação perfeita da doutrina. Nós vamos falar de justificação, nós vamos falar de adoção, nós vamos falar de graça, nós vamos falar de substituição, nós vamos falar de salvação mediante a fé, vamos falar de expiação, da remissão de pecados, nós vamos falar de uma série de coisas só com base neles. Claro que é aquela história, pegando, pensando um pouquinho de cada um, aquela história, ouvir todas as coisas, reter o que é bom. Aí, então a gente pega, eu por exemplo, eu construí toda a minha argumentação sobre a ceia do Senhor, não é com base nem em Calvino e nem em Lutero, é com base em Zwingli. Que foi a grande controvérsia exatamente dele com Lutero, né? A questão da ceia memorial, né? Que é a ceia que, no final das contas, todos nós adotamos hoje. Agora, se fala do Lutero, se fala de Calvino como reformadores, mas ninguém fala de Zwingli. Ninguém fala de Melanchthon. Ninguém fala de Mintzer. Ninguém fala de Bucer, do Martin Bucer. Quer dizer, todos esses caras, o Philip Melanchthon, todos esses caras têm algo a nos dizer. Obviamente que também tem algumas distorções. Então, eu vejo dessa forma, Rodrigo. Eu vejo que para construirmos uma doutrina sólida, ortodoxa, soteriológica, sotero de salvação, então, dentro da doutrina da salvação, perfeito. Onde eu acho que eles realmente patearam e pisaram na bola feio, por ausência de subsídio, por ausência de informações, até por omissão, vamos colocar assim, porque alguns deles foram realmente omissos, foi na segunda maior doutrina das Sagradas Escrituras, que é a volta de Jesus. A volta de Jesus, dentro da Bíblia, ela só perde, na verdade, a volta de Jesus está dentro da doutrina da escatos, da escatologia, do ensino das últimas coisas. Mas ela só perde para a salvação. A salvação é a maior, é a grande, é a doutrina fenomenal das Sagradas Escrituras. Mas aí os nossos reformadores, que poderiam ter iniciado uma construção nos dando base e subsídio sólido, na verdade eles tiveram uma teologia extremamente pobre, paupérrima, em relação à escatologia, em relação à volta de Jesus. Então, eu acredito que o simbolismo, as figuras de linguagem, as figuras de estilo, de retórica, assustaram os reformadores, exatamente pelo abismo que nos separa, numa época em que eles não mensuravam sequer a possível ideia dos grandes sinais começarem a surgir. Eu fico imaginando hoje, um Lutero hoje, um Calvino hoje, o próprio John Knox, né, o grande reformador escocês que é posterior, como eles enxergariam hoje o grande sinal que seria o restabelecimento do novo Estado de Israel. Como ficaria a situação? Perceba, que naquela época era fácil. Naquela época não se imaginava sequer uma restauração ou uma possível restauração próxima para Israel, para a nação de Israel. Era um povo disperso, um povo sem etnia, um povo com etnia, mas sem nação, sem soberania. Então, era muito difícil. Mas hoje, com todos os sinais, com todos os aspectos que nós temos, eu, particularmente, eu acho impossível nós mantermos como base escatológica a teologia reformada.
Sim, sim. Agora, para salvação, não. Para salvação, perfeito, nota 10. Só que nós temos que pegar a construção de vários modelos, inclusive dos pós-reformadores, a exemplo do próprio Jacob Arminius, Sim. né? Tem contribuições absolutamente relevantes. Foi um cara que surgiu jovem, morreu jovem, relativamente jovem. Mas Sim, eu acho que ele pouquíssimo deixou um se fala legado. dele. Nossa, Deus, É, deixou obras, né? Eu sempre que eu penso de fazer a live de soterologia, é isso que eu penso. Temos que falar de calvinismo, arminianismo, falar de aspectos que são muito mais importantes até, que são anteriores, mas quase não se fala, inclusive no aspecto de reforma, quase não se fala de Jacob Arminius. E tem obra demais, monumental aqui para falar, coisa muito profunda, muito tremenda. Concordo com você em gênero, número e grau aí a respeito de que muitos nomes são esquecidos quando se fala da reforma protestante. E concordo plenamente com relação à escatologia. Ela virou um assunto tardio. Os reformadores poderiam ter se debruçado. Então, quando deu-se com aquele texto recheado de figuras, houve muita confusão. E sem contar a igreja medieval com o alegorismo, que atrapalhou muita coisa, né? Então, por isso, ontem quase que a gente entra falando isso, ia ser bacana, mas é porque a gente já tinha outra pegada para falar. Mas as pessoas ficam, o pré-tribulacionismo, pré-milenismo surge com John Nelson Darby. Não, ele sistematizou. E esse período que houve aí de alegorismo, esse período, ele atravancou que esse movimento, que essa compreensão bíblica do pré, ele viesse antes. Então, realmente, no que se refere à escatologia, os reformadores, infelizmente, deixaram muito a desejar. Mas, uma coisa que me chama a atenção muito nisso é o Daniel 12:4, que diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, realmente, tem uma coisa aqui que, assim, olha, Ricardo, como que tem gente que agora estuda, ainda que tem gente que, eu vou falar desse jeito, né? O Senhor tenha misericórdia de mim, porque a gente não é nada, não somos nada, se falamos é pela luz do Espírito. Mas tem muito, mas nós preparamos, né, pastor Ricardo? Nós estamos juntos há quanto tempo aí militando a escatologia? Uns 15 anos mais. Agora, tem gente que você vê que é esforçado no estudo da escatologia, do Apocalipse, está chegando aí, mas precisava estudar um pouquinho mais o assunto para depois falar. Mas tudo bem, né? Feita essa observação, está acontecendo um saber escatológico, um saber apocalíptico, um desejo, um interesse. Para muita gente, o Apocalipse era um livro de terror, de terrorismo, de coisa absurda, impensável. O Godzilla existe mesmo e está saindo do mar, né? Até outros tipos de coisa. Mas agora está havendo realmente um florescimento e uma reforma a partir de uma perspectiva escatológica, apocalíptica, que nos permite dizer Maranata. Eu vou te pedir para fazer as considerações finais, e como eu orei inicialmente, para você orar final, mas faça as suas considerações, e eu quero de antemão te agradecer. Queria trazer essa 1 hora de reflexão, porque amanhã tem escola dominical, tem culto e tal, para o pessoal que vai interagir aí, ter subsídio teológico para fomentar seus bate-papos. Muito obrigado, meu amigo. Perfeito, perfeito, tranquilo. Não, eu achei ótimo esse bate-papo, assim, bem descontraído, bem extrovertido. Eu prometo, né, se você abrir um precedente para a próxima live de sexta-feira, prometo a visão histórica que atrela a questão Lutero-Calvino aos judeus. Ótimo. Né? Eu acho muito legal isso. Só faço uma consideração final, lembrando que o que John Nelson Darby trouxe e os irmãos de Plymouth trouxeram foi uma nova visão, uma nova realidade, voltando às Escrituras acerca do povo de Israel. Eu acho que isso aí é incontestável. Foi aquilo que se perdeu na reforma. Até se tentou, mas houve alguns motivos que não permitiram.